gente! O programa da Vovó Ana e suas histórias encantadas na TV está de volta aqui no canal 14 da NET. E quem veste Vovó Ana hoje é Carol Tomé. Este e outros lindos modelos e acessórios você encontra na Avenida Jamel Cecílio, quadra 34, lote 19, número 2382. Siga Carol Tomé pelo Instagram ou também você pode pedir uma visita pelo telefone 99212 3021. Quem está conosco hoje para falar sobre a importância da leitura para o crescimento e desenvolvimento da criança é Tamires Cristina Michelotto Albertini. Ela é fonoaudióloga, graduada pela PUC, Goiás, e tem 10 anos de experiência. Atualmente, atende na Clínica Master e também em domicílio. Bem-vinda ao programa da Vovó Ana, Tamires. Muito obrigada, Vovó Ana, pelo convite. Obrigada a vocês, telespectadores. Espero sanar algumas dúvidas, né, através de você, e que todos se sintam bastante acolhidos para estarem entrando em contato lá com a gente com alguma dúvida que tiverem a mais. Muito obrigada, Tamires. Por nada. Fala um pouquinho para nós quais são as suas áreas de atuação como fonoaudióloga. Bom, a fonoaudiologia ela tem várias áreas de atuação, né? Eu me qualifiquei na motricidade orofacial. Muita gente não sabe o que é, então eu vou explicar. Aquela a que diz respeito sobre respiração, deglutição, que é o engolir, fala, sucção, que é a mamada do neném, né? E todas as coordenações entre elas para respirar, sugar, engolir, e diante também de algumas situações de aparelho ortodôntico, para posicionamento de língua, tudo isso diz respeito à motricidade. Essa é a minha pós-graduação. Mas eu atuo também com voz, né, com pessoas querendo aprimorar a sua voz, falar mais fluente, ou postura mesmo, impostação de voz, falar mais alto e não ficar com a garganta doendo depois. Eu trabalho também com esse público. Trabalho também confeccionando tampões auditivos, né, que seria para, não tem nada a ver com a audição, é só para tampar mesmo a orelhinha, principalmente de crianças, mas adulto também, que tem a membrana perfurada e que precisa ir para um banho na cachoeira, evento em família, ou uma natação que a criança gosta muito de fazer e está impossibilitada por conta da membrana rompida. Então eu confecciono tampões para essa criança ter, ou adulto ter esse prazer de estar junto. Também atuo como consultora de amamentação e com linguagem, né? Desenvolvimento, aprimoramento da linguagem de crianças e até mesmo adultos que encontram-se após um AVC, algum acidente, né, que possa ter acontecido, que travou a fala e a linguagem. Então, como a gente vai falar de leitura, qual que é o papel da leitura na formação do indivíduo? Bom, basicamente colocar o mundo nas mãos dessa criança ou desse indivíduo. Quando a gente apresenta o livro, a gente apresenta histórias às quais eles não estão habituados. Então, a gente apresenta o universo. O que o universo representa para a gente? É o sonho, é o imaginar, é explorar. Então, vai trazer para esse indivíduo uma carga, uma experiência, uma vontade de conhecer e um pensamento sobre determinada situação que o livro apresenta. Então, tudo isso é uma amplificação de conhecimento. Tamires, a literatura na infância trabalha a imaginação, nós sabemos, e desperta curiosidade. Qual que é a relação dessa dinâmica, né, essa dinâmica imaginação, curiosidade, com os primeiros sons e as primeiras palavras? É mágico. É mágico, porque quando a criança, nos primeiros meses de vida, a criança experiencia, né, a dinâmica de um livro com textura, um livro com som. Então a criança, ela acha tudo muito interessante, tudo que tem cor, que cores vibrantes, ela acha muito interessante. Então o que ela vai querer fazer? Repetir, experienciar. Um livro com som, ela vai querer repetir aquele som. E aí o que essa repetição vai fazer a criança?
criança fazer? Amadurecer toda a musculatura facial para a produção desse som. Então, para produzir um simples oink de porco, ela vai precisar fechar a boquinha para falar o ó, né? Então, tudo isso vai enriquecer a fala da criança num segundo momento, que por agora é só a repetição de sons, falar palavrinhas soltas, né? Mas que depois preciso dessa bagagem inicial para poder formação de fala mesmo. E você pode explicar para nós sobre a relevância da contação de histórias para os bebês e o que você tem a dizer também para os pais, para os educadores, sobre a sua prática nesse sentido? Bom, a contação de história ela é muito importante, embora hoje em dia a gente tenha um pouco mais deixado de lado essa história de contação de histórias, né? Em casa, a rotina da criança, ela tá muito mais intensa, né? E os pais acabam deixando mais de lado a experiência do livro. Mas o que esse livro traz para essa criança, né? Como eu disse no início, vai trazer o mundo de fora para essa criança, algo que ela tem interesse de vivenciar. E aí, o que isso é importante? Uma criança que está ali vendo uma imagem, uma simples imagem de um parque com um escorregador, o que isso traz para a criança? Uma ideia de que o parque é legal, tem um escorregador e vai ser legal se eu descer. Se a criança nunca tiver vivenciado a experiência de descer no escorregador, aquela imagem vai ser só uma imagem. É como ver a sua própria imagem no espelho. Não remete nada a ela se ela não experienciar. E às vezes ela não precisa experienciar o livro, né, o parquinho mesmo, o escorregador, a vivência prática da coisa. O livro pode contar a história para ela. Um dia uma menina escorregou no escorregador, teve a sua perninha ali, a calça prendeu num parafuso do escorregador e a calça rasgou. Nossa, que história trágica. É trágica, mas pode acontecer. E aí? O que aconteceu com a calça depois? Que cor era essa calça? Então, tudo isso traz aí uma simples imagem de um escorregador em um parque. Os pais, professores, educadores e toda a questão, todos os que lidam com as crianças, têm que pensar além de uma imagem. Trazer ao pensamento dela o que pode ter além. Tudo isso vai favorecer a criança uma formação de frases completas, uma formação de histórias, de sequência, de início, meio e fim. Tudo isso a contação de histórias traz. Você pode deixar, então, algumas dicas para o momento de escolher os livros? Claro, com prazer. Então, as crianças lá de 1 ano até 2 aninhos, elas gostam muito de vivenciar, pegar. Então, que livro que é gostoso de pegar? Aqueles com textura, com maciez, com som, conforme nós já dissemos anteriormente. Tudo que tem som traz a ideia de que é gostoso, é legal. A criança pode pôr na boca, deixa. É o momento dela, ela vai aprender com aquilo ali, né? De 2 a 4 anos, a criança ela gosta muito de pegar, não tanto quanto o bebezinho que vai pôr na boca, mas ela gosta de pegar e fazer sozinha. Então, nesse primeiro momento, que a criança já está pegando e manuseando livros, é importante que esses livros sejam livros grossos, para que ela não tenha uma coordenação motora para um virar a página fino. Né? Então, uma página mais grossa, a criança vai ter autonomia de abrir o livro, ver as ilustrações, que devem ter muitas ilustrações nesse livro, ver essas ilustrações e deixar que ela vivencie aquilo lá. Uma ótima dica para essa faixa etária são aqueles livros que tem aquelas abas, né, que você puxa e abre uma ilustração no livro, né, puxa a língua do jacaré e aí o livro abre o bocão do jacaré. Nessa idade é muito interessante que as crianças vivenciem esse tipo de livro. Vai trazer para elas um sentimento assim de explorar. Eu vou explorar o mundo através do livro. E que é realmente o intuito de ter um livro, né? E vamos lá, outra faixa etária, de 5 a 7 anos. Nessa faixa etária, a criança ela se identifica, ela começa a se identificar. Então, livros que tenham sorriso, olho, um sol com um rostinho lá, a criança começa a se identificar com o sol. A história desse sol vai ser uma história que ela vai sentir junto com o sol. Então, ela vai se identificar naquele objeto que tem o rostinho.
Agora, de 7 a 10 anos, a criança já entende bem, ela está vivenciando um momento de super-heróis, princesas, príncipes, bruxas, por que não, né? E é importante que deixe a criança vivenciar tudo isso, deixa que tenha a bruxa lá também. Muitas vezes eu quero proteger o meu filho para que ele não tenha medo dessa bruxa. Nesse momento a criança já tem capacidade de entender algumas coisas. Então é importante até passar pelo medo, mas depois ele vai entender que o livro acaba. E o mal acaba junto ali, né? Não, a coisa não se perpetua. É bom para ele ter um entendimento também do que é realidade e o que não é. É isso aí. Tamires, e por que então que as pessoas procuram um fonoaudiólogo? Por N motivos, né? Às vezes é encaminhado da escola, às vezes o pediatra fala, não está falando direito, às vezes a mãe tem o próprio feeling, olha, eu acho que poderia ser diferente. Mas basicamente o pessoal chega no consultório porque meu filho não está falando, ou meu filho não fala direito, né? Então tudo isso, eles chegam com essa queixa. Então, quando os pais me procuram, né, nesse primeiro momento, eu gosto de sentar só com os pais, cuidadores da criança, né, os que cuidam hoje dessa criança, né? E aí por que eu não coloco a criança junto nesse momento? Não que a criança esteja proibida de estar ali, mas não é interessante que a criança esteja ali porque eu vou estar lidando com alguns sentimentos que a criança já carrega ali de peso para ela. Minha mãe queria que eu falasse, eu não estou falando. Eu não estou agradando o papai, eu não estou agradando a mamãe. Então, eles me trouxeram aqui nessa pessoa para eu falar direito. Então, é um sentimento que vai trazer uma carga negativa para essa criança, psicologicamente falando, né? Então, eu prefiro evitar que a criança esteja exposta nesse momento a essa investigação da vidinha dele. Nesse primeiro momento, eu vou investigar sobre toda a fase gestacional, como foi a gestação, muitas vezes coisas delicadas, foi desejada, foi planejada, como aconteceu, como foi o parto, foi difícil, foi um parto normal, depois a fase do desenvolvimento dessa criança, né? Ela sentou, ela andou, ela falou, chupou chupeta, mamou mamadeira. Como foi a vidinha dessa criança até hoje? E hoje, como é essa rotina da criança? Né? A criança, ela acorda cedo, ela brinca, ou ela vai para a televisão, ela tem aula de judô, karatê, artes marciais, artes plásticas, música. Tudo que a criança faz, eu preciso saber para eu poder esperar o que eu vou encontrar na criança no segundo momento, que no segundo momento eu encontro diretamente com a criança. Os pais ficam na sala, mas só como uma âncora, porque na verdade eu não vou mais me direcionar aos pais. O que os pais me contaram, eu já vou direcionar para essa criança e eu vou esperar alguma coisa dessa criança, que eu vou investigar se realmente condiz com a queixa da família, se eu vejo mais alguma coisa, ou se é só uma coisa passageira, que uma simples orientação vai funcionar ali naquele momento. E aí, no caso, se a criança convive mais com a avó, com o tio, ou se ela tem uma babá, alguém que cuida que não seja a mãe e o pai, você costuma ter uma conversa com essas pessoas também. Nesse primeiro encontro meu com a família, o cuidador que fica com essa criança é extremamente necessário, porque essa rotina, até de horário, que hora que a criança acorda, que hora que ela vai dormir, que hora que ela come, é só o cuidador que vai saber falar claramente disso. Então é importantíssimo que esse cuidador esteja presente. E tudo isso é importante para o diagnóstico final? Sim, não digo nem pelo diagnóstico, mas para a atuação de terapia, a própria intervenção ali naquele momento. Né? Até assim, que horas que eu posso atender essa criança? A mãe fala, olha, para mim 3 horas da tarde é ótimo, mas ela não sabe ou ela deixa passar que às 3 horas a criança vai estar, almoçou meio-dia, 3 horas ela vai estar com fominha. Então, se eu atrasar ou se eu antecipar o horário dessa alimentação, eu posso gerar na criança uma ansiedade, eu posso gerar na criança uma irritabilidade de estar ali no consultório. Vai alterar totalmente a minha forma de tratamento. Uhum. Então, quais são as metodologias e as estratégias, né, no caso, que um fonoaudiólogo pode usar nesse processo terapêutico? A princípio, né, na parte da avaliação, eu uso protocolos, eu uso os meus protocolos mesmo de avaliação. Né? Eu tenho os meus e eu tenho alguns que são
prontos. Então, eu uso aquilo lá. Mas eu crio cenários para essa criança experienciar, né? Embora eu tenha um protocolo a seguir, a criança não está vendo o protocolo, porque a avaliação, a terapia, tudo é mascarada em uma brincadeira. Ela não percebe que ela está sendo avaliada, ela não percebe que ela está sendo tratada naquele momento. É escondido na brincadeira. Até fugindo um pouquinho da pergunta, logo eu volto, mas às vezes os pais, homens mesmo, ficam bem resistentes. Eu tô levando meu filho para brincar, hoje ele montou quebra-cabeça lá e eu tô pagando para isso? Não, na verdade, o brincar da terapia é totalmente diferente do brincar em casa, o brincar na escola, porque ali eu dou função. O mesmo quebra-cabeça que ela montou em casa, ela pode levar para o consultório e a gente pode montar, mas vamos lá. Nesse quebra-cabeça, eu vou trabalhar as partes do corpo. Então, eu vou falar todas as partes do corpo contidas naquele quebra-cabeça e as quais você não vê. Quais são as que aqui está escondido? Olha, eu estou vendo metade de um rosto. O que tem do outro lado? Né? Então, eu faço uma brincadeira com função, é diferente. Né? E aí, voltando à pergunta agora, né? O que eu uso para isso? Eu uso espelho, eu uso brinquedo, eu uso brinquedos pedagógicos e não pedagógicos, eu uso areia para trabalhar a sensibilidade, eu tenho todo um arsenal para trabalhar o que a criança precisa. Para mim, vovó Ana, eu como Tamires falando, na minha prática, eu aprendi a não ver a criança ou o indivíduo como ele tem tal distúrbio, ele tem tal patologia. Eu não vejo a patologia, eu vejo o ser humano que está na minha frente, a dificuldade que ele tem. Porque às vezes um sindrômico pode não ser igual ao outro, um sindrômico fala mais que o outro, um sindrômico ele tem uma musculatura mais flácida que o outro, então eu vou trabalhar o indivíduo e não a síndrome. Né? Então, para mim, para eu trabalhar com cada criança é diferente. Às vezes uma criança precisa mais de areia do que de massinha. Então eu tenho tudo no consultório para eu adequar para aquilo que a criança precisa. E quanto tempo que dura esse tratamento terapêutico aplicado pelo fonoaudiólogo? Também assim, com quanto tempo que nota-se uma melhora em qualquer déficit, principalmente de linguagem, né? E fala para a gente também como que ocorre a alta do paciente. Bom, são várias perguntas em uma só, né? É simples de resolver. Tratamento de linguagem não tem um período certo de quando eu vou ter alta. Linguagem é algo muito complexo, né? E que não tem como eu precisar isso daí. Mas eu costumo fazer da seguinte forma. Depois de 6 meses de atendimento, a gente já tem um arsenal bem grande para a gente saber está dando certo ou não está dando certo a terapia. É claro que eu não espero 6 meses, não está funcionando por 6 meses, eu não vou trabalhar outro jeito. Não, eu já vou mudando. Mas se em 6 meses eu trabalhei várias formas de terapia, vários tipos diferentes, várias situações diferentes e a criança não fluiu em 6 meses, então não está dando resultado. O que eu faço nesse momento? Ou indico para outro profissional, ou a gente conversa com a família, suspende o tratamento por um tempo, espera a criança ter maturidade para receber as informações, né? Porque cada caso é um caso. Tem crianças que às vezes precisam de uma maturidade para poder entender o que está fazendo ali, para poder aceitar o tratamento, né? Então, cada caso é um caso. Mas, basicamente, 6 meses de tratamento, a gente já consegue ter bons resultados. Não a alta. Quando acontece a alta acontece quando a gente conseguiu sanar a queixa inicial. Às vezes, a queixa inicial não condiz com o tempo de terapia. Eu fiquei lá 1 ano e meio em terapia, mas eu não consegui resolver toda a queixa dos pais. Mas a criança já tem autonomia, a criança já consegue resolver sozinha as suas dificuldades, os seus problemas, a criança consegue interagir com o mundo, ela tem um pouco de restrição, mas ela consegue interagir, então a gente dá a alta. No processo de alta, eu faço um processo de como se fosse um desmame, né? Para dar alta, eu não falo, a partir de hoje não vem e pronto.
Não. A partir de hoje, você vai observar como essa criança vai ficar nos próximos 15 dias e você traz ele de volta. Eu quero saber se essa criança ela vai ter uma melhora, ela vai estagnar ou ela vai regredir. Então, dali 15 dias eu vejo essa criança novamente e a família me traz o feedback. Depois, está tudo bem? Então, mais 15 dias, mais 30 dias, daí 6 meses depois. Então, nós vamos fazer no desmame. É claro que isso é o sonho de todo fonoaudiólogo, né? Fazer esse desmame desse tempo mesmo, né? De 15, 30, 3 meses, 6 meses. As famílias, às vezes, ele tá ótimo, não precisa voltar. Que bom, né? Sinal de que deu certo, o resultado foi alcançado. No caso, assim, de crianças que fazem a terapia, né, por uma dificuldade na linguagem. Apenas o fonoaudiólogo resolve ou precisa ter uma integração de outras terapias, de outros tipos de profissionais, de outras áreas, para que essa criança realmente termine com o problema, digamos assim? Linguagem, como é muito complexo, então o fonoaudiólogo sozinho não dá conta de algumas questões. Por exemplo, né, o problema de linguagem, eu vou trazer assim algumas situações. Uma criança que está com dificuldade de fala, está trocando a fala, alguns sonzinhos na fala, ela começa a trocar na escrita porque ela está sendo alfabetizada. Então ela vai precisar de um apoio de um psicopedagogo, né? Ou talvez sim, de um outro profissional agindo junto na parte da escrita, talvez, né? Tem coisas que a gente consegue no consultório fazer leitura, trabalhar a leitura e a escrita, mas tem coisas que eu sozinho não consigo e que eu vou precisar de um psicopedagogo, né? Tem outras questões, né? Tem crianças que elas têm um problema de linguagem, mas elas precisam trabalhar outras questões também, de autonomia, de outras questões, enfim, eu vou precisar de um outro profissional. Quem é esse outro profissional? Às vezes musicoterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, psicopedagogo, às vezes até interação medicamentosa de um médico, né? Então, eu preciso de um arsenal grande. Se fosse só o tratamento de voz, fono resolvia, mas linguagem não. Linguagem é muito complexo. Tamires, então a vovó Ana vai te oferecer o livro, tá? Vovó Ana e suas histórias encantadas. Muito obrigada. Para que você, a partir de agora, tenha no seu consultório. Muito obrigada. E que você faça muito bom uso aí como estratégia terapêutica para os seus pacientes. Com certeza, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Nós estamos te oferecendo também uma garrafinha de água da Água Nina, com o rótulo do nosso livro. Linda nossa garrafinha. Linda, um beijo para o seu Obrigada. Idelfonso, para a dona Marli, que nos presenteia a cada programa com essa garrafinha muito dengosa, né? Muito delicada, um mimo à parte. E que tem o rótulo da vovó Ana. E receba também aqui um presentinho da Miss Brau Brownies. Obrigada. Que também é nossa parceira. Uma a partir delícia. de agora. A Miss Brau, ela é uma loja especializada em brownies, com vários tipos de sobremesas, todas feitas com muito amor. Fica aberta de terça a domingo, das 13 às 19 horas. A Miss Brau Brownies fica na rua Gastão de Deus, número 72, no bairro Jundiaí. Tamires, muito obrigada por você estar aqui conosco hoje no programa da vovó Ana, abordando esse assunto tão importante que é a linguagem, que é o desenvolvimento infantil, e trazendo tão ricas informações para nós. Obrigada a você pelo convite. Quando precisar, estou à disposição. Um beijo. Beijo, obrigada.